Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso, eu me chamo Josebes Lopes. Nesse vídeo eu falarei sobre o livro de John Piper, Deus Deseja que Todos Sejam Salvos, publicado aqui no Brasil pela editora Fiel. John Piper é um renomado conferencista, pregador do evangelho calvinista norte-americano. Esse livro é na realidade um ensaio onde ele vai defender que, ao mesmo tempo que Deus deseja que todos sejam salvos, em outro sentido, ele não deseja que todos sejam salvos. Isso ele já deixa bem claro aqui, bem no início do primeiro capítulo, que é o meu alvo. E eu vou ler qual o alvo de John Piper na íntegra com esse livro. Meu alvo neste pequeno livro é mostrar, com base na Escritura, que a existência simultânea da vontade de Deus de que todas as pessoas sejam salvas e da sua vontade de escolher algumas pessoas para a salvação incondicionalmente antes da criação não é um sinal de esquizofrenia divina ou de confusão exegética. Evidentemente, quem conhece o calvinismo sabe que o título desse livro, essa pergunta, é uma pergunta retórica. O calvinismo ele entende que Deus não quer que todos sejam salvos, apenas os eleitos incondicionalmente. Então, por que na Bíblia existem textos onde mostra claramente que Deus quer que todos sejam salvos, que Deus não se agrada com a morte do ímpio, etc. Para isso, o John Piper e os demais calvinistas vão lançar mão de um artifício teológico chamado a dupla vontade de Deus. Piper ele vai defender que Deus possui duas vontades, uma vontade de preceito e uma vontade de decreto. A vontade de preceito seria a vontade revelada por Deus, através da Bíblia, por exemplo. E a vontade de decreto seria aquela vontade que alguns chamam de vontade oculta de Deus. Então, em um momento, Deus revela que quer salvar todos, no entanto, ocultamente, ele não deseja que todos sejam salvos. Faz sentido isso? É até o título do último capítulo do livro de John Piper. Faz sentido? John Piper é bastante honesto em confessar que realmente não há sentido pela lógica humana. Mas ele prefere ficar contra a lógica humana, segundo ele, e a favor das Escrituras. Ele entende que as Escrituras mostram essas duas vontades. E ainda que não haja lógica, pelo mesmo ponto de vista humano, ainda assim ele prefere ficar com as Escrituras. No entanto, existem outras possibilidades para se interpretar isso. Aliás, eu descobri esse livro através de um outro livro que vai tentar refutá-lo, que é o livro Deus Não Deseja que Todos Sejam Salvos. Esse livro é escrito pelo brasileiro Ezequiel Gomes, editora Reflexão. Então, a partir desse livro, eu conheci a existência desse. Então, eu fiz o caminho inverso. Eu li primeiramente a refutação e depois fui em busca do livro original. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, que eu já fiz um vídeo sobre esse livro aqui também, e eu acho bem interessante. E ele vai mostrar um contraponto à ideia de John Piper. Ele vai mostrar que realmente não faz sentido nenhum essa argumentação de que há duas vontades de Deus e que a vontade secreta de Deus sempre terá primazia em relação à vontade revelada. Aliás, uma das principais críticas que Ezequiel Gomes vai fazer a John Piper a respeito dessa ideia é que, se essa tal vontade secreta sempre tem prioridade, então a Bíblia ela praticamente não serve para muita coisa. Porque a Bíblia é a vontade de preceito, é a vontade revelada de Deus. Mas como ter certeza que essa vontade de preceito é a mesma vontade de decreto de Deus? É a mesma vontade oculta de Deus? Como ter certeza que aquilo que está na Bíblia não vai ser mudado, digamos assim, mudado não, a palavra um pouco forte, mas como ter certeza que toda aquela vontade de Deus revelada nas Escrituras é a mesma vontade oculta de Deus? Então a gente fica nesse impasse. Eu acho que esse é um dos argumentos mais fortes contra essa ideia da dupla vontade dos calvinistas. No entanto, é um livreto que tem que ser lido com calma. Ele mostra muitos versículos para dar suporte à sua ideia.
Ele mostra os versículos que claramente defendem Deus querendo salvar a todos e mostram outros versículos mostrando Deus endurecendo o coração do pecador, se alegrando quando o ímpio perece. Então, a partir desses textos, ele vai defender a tese de que há essa dupla vontade de Deus e que não há problema nenhum, não é esquizofrenia divina, mas Deus, na sua soberania, tem essas duas vontades, a revelada e a oculta. Mas eu indico que você leia os dois livros. Leia esse primeiro, leia a sua refutação, uma outra probabilidade, um outro entendimento, uma visão arminiana, e aí você tira as suas conclusões. Muito bem? A realidade é que são dois excelentes escritores, John Piper muito mais reverenciado, muito mais conhecido. Temos que tirar o chapéu para John Piper, mesmo não sendo calvinista, mas eu entendo e vejo a importância de John Piper no cenário da igreja atual, grande evangelista, grande conferencista, e ainda que eu discorde nas questões escatológicas, aliás, nas questões soteriológicas, melhor dizendo, ainda assim, ele, para mim, é um dos grandes pensadores e pregadores cristãos da atualidade, ok? Então agradeço você que ficou até aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado, que eu tenha aguçado a sua curiosidade para esses dois livros, e aguardo você no próximo vídeo e vamos ler porque ler é preciso.